O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje a memória de São Josafá, bispo e mártir, homem que doou a vida por suas ovelhas, pelo seu rebanho. Também temos a alegria hoje de iniciar esse momento do terço das mulheres. Já tem sido feito um trabalho muito bonito das mães que oram pelos filhos, e é bonito ver como que a mulher tem um jeito específico e muito rico de contribuir com tudo no mundo, sobretudo com a evangelização. Costumo dizer, não pode puxar a sardinha de vocês, a mulher é muito melhor que o homem, muito mais completa, muito mais sensível, consegue perceber muitas coisas. Eu costumo dizer que está a grande dificuldade que se tem no relacionamento entre homem e mulher. O homem é muito mais simples, gente. O homem nasceu do barro, não foi? Você pegou barro lá. A mulher não, já veio da costela, tem nervo, tem tudo quanto é complicação. É assim que funciona. Mas ao mesmo tempo consegue perceber muita coisa. O homem pode até construir uma casa, mas quem forma um lar é a mãe, é a mulher, porque tem essa sensibilidade, esse jeito. E quando essa vocação é devidamente interpretada, ela se torna, no bom sentido, uma bomba atômica na mão de Deus, porque consegue fazer e atingir muitos e muitos corações. E não é à toa que Deus nos fez homem e mulher, não é à toa que Deus te trouxe aqui, porque Ele tem algo especial para cada uma de vocês, não só para as mulheres, mas de maneira especial hoje para vocês. E a palavra de Deus, de maneira bastante precisa, ela nos indica como é que Deus realiza a cura em nossas vidas. Perceba que a cura começa primeiramente por ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la. Os leprosos pedem compaixão pelo Senhor, só que eles obedecem de ir ao teu sacerdote. Portanto, temos a observância de ouvir a palavra, fazer o que Jesus pediu, mas entender que a cura muitas vezes é progressiva. Não é à toa que Jesus realiza a cura assim. Muitas vezes nós nos desesperamos porque queremos a cura de maneira imediata, o nosso modo de ser, de maneira rápida, mágica, objetiva, como nós queremos. Mas tem cura que é no processo que o Senhor vai te curar. Tem cura que é na caminhada. Só que a atitude que é interessante aqui, por exemplo, um samaritano, que era alguém que até tinha certa similaridade com o povo judeu, mas adorava outros deuses, tinha uma outra maneira de se comportar em relação a Deus, eram tidos como cães, porque não eram judeus. Essa era a expressão utilizada para o não judeu. Então, alguém que é chamado de cão, que não é tido como povo, foi o único que reconheceu o que Jesus fez. Todos foram curados, mas somente um teve o coração curado, porque ele vai e se prostra. E a atitude de prostração é a atitude máxima de reconhecimento do senhorio de alguém. Quando fala que se prostrou, é colocar o rosto por terra, totalmente submisso. Ele disse, em outras palavras: eu agradeço porque eu reconheço que de fato o Senhor é Senhor. E diante disso nós temos que nos perguntar: será que em nosso coração essa gratidão ela encontra espaço? Sabe que esse tempo atrás eu ouvi uma expressão de um padre muito forte, que dizia o seguinte: quem não tem um Salvador vive a vida inteira atrás de um culpado. Se você e eu não entendermos que fomos salvas por Jesus,
a gente vai culpar o marido, a esposa, o padre, o papa, o bispo, o pai, a mãe, o patrão, a pessoa que a gente conviveu, porque vai ter sempre alguém para a gente conseguir justificar as nossas frustrações. Agora, quando eu entendo que eu tenho um Salvador, e eu entendo que essa salvação, e por salvação não é qualquer tipo de gratidão, é quando é uma gratidão tão profunda que cada célula, cada aspecto mais íntimo do meu ser agradece, reconhece que nós temos de fato um Salvador. E para que a gente entenda isso, sobretudo você que vai ficar hoje nas mães, e você que ainda não participou do movimento das mães que oram pelos filhos, fica o convite para participar hoje, logo após o Santo Terço. Fica tranquilo, o terço do Padre Jonas, ele é objetivo cirúrgico, mas você consegue as mesmas graças de um terço mais demorado. Fica tranquilinho, viu? Vai ser o objetivo para você conseguir participar. No entanto, hoje vai falar sobre a mulher cananeia, ou em algumas traduções, a mulher sírio-fenícia. Eu queria que rapidamente, à luz também do que nós meditamos, ouvir a palavra da gratidão, vocês entendessem o que Deus tem para dizer para vocês como mães, como mulheres hoje. Perceba que essa mulher, se você depois acompanhar o texto, a formação que vai ter, ela começa a pedir que Jesus a cure, certo? Senhor, me cure, e o pessoal fala, cala a boca. E ela não, ela começa a falar mais alto, até que Jesus usa uma expressão que parece num primeiro momento preconceituosa. Ele fala, não convém dar aos cães o pão que é reservado aos filhos. Ao que essa mulher responde, de verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. O que Jesus está fazendo com essa mulher? Ele está interpelando para que ela dê uma resposta de fé. No primeiro momento, quando você procura algo de Deus, você pede, certo? Você vai pedir. Só que Deus, ele vai te levar a você colocar o seu coração naquilo que você está pedindo. Não pedir da boca para fora. Só que quando você chega nessa atitude de colocar o coração naquilo que você está pedindo, o Senhor te faz dar um passo ainda maior, que é entrar na vontade de Deus. Guarda uma coisa, você não vai receber nada de Deus que não está dentro da vontade dEle. Nada na sua vida vai acontecer se estiver fora da vontade de Deus, porque aquilo que está fora da vontade de Deus está fora da verdadeira realização. É por isso que hoje, olha para o seu coração e se pergunte uma coisa: será que aquilo que eu tenho pedido certo? Será que eu estou disposta a entrar na vontade de Deus? Ou ainda eu sou que nem aqueles 9 leprosos que receberam a cura, foram embora, não querem comprometimento com nada? Ou eu sou alguém que está disposto a muitas vezes perder algumas convicções humanas, algumas certezas humanas para chegar em Deus? Porque, por exemplo, nós temos os nossos irmãos que celebram hoje o 7º dia. A procura que mais nos atrapalha no momento de dor é a pergunta sobre o porquê das coisas. E é uma pergunta que, se você for a fundo, ela não vai resolver nada, não é? Só que a gente fica preso, por quê? Por quê? Diante da vida, a gente tem que ter humildade de que nem todos os porquês nós temos. Mas se nós entrarmos na vontade daquele que é o Senhor, todos os porquês, Ele vai transformar a nossa vida. E já encerrando, eu tive uma missão lá em Goiânia, no cerco de Jericó. Eu tive a graça de ter de receber a imagem, inclusive vou trazer lá aqui o ano que vem, a imagem do maior santuário dedicado a Santa Rita do mundo, que é em Cássia, lá em Minas. E providencialmente é onde o Padre Donizete de Tambaú nasceu, ele é natural de lá. E o Padre Donizete, ele tinha uma expressão maravilhosa, ele diz o seguinte: para aquele que não crê, nenhuma explicação é possível, mas para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Então, se você crê, dê um passo em direção a Deus, que não é um passo no absurdo, mas um passo na vontade de Deus. Talvez só está faltando esse ajuste. Você pode ser teimoso, teimosa, volta para Deus, faz o certo, que depois Deus se endireita. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça.